Irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, a partir do primeiro verso. Romanos, capítulo 5, a partir do primeiro verso, a Bíblia nos diz da seguinte maneira: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é experiência, a experiência é esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, quando a gente se converte a Cristo Jesus, a gente só vai se dar conta de muitas realidades quando a gente começa a ler a Bíblia. O que nos atrai no Evangelho de Cristo é o seu amor, a sua misericórdia, o perdão que Ele nos dá, a vida nova que Ele propõe para cada um de nós. Mas existem muitas coisas que a gente só vai descobrindo depois e a gente fica assim meio chocado. Aqui em Romanos capítulo 5 está uma das realidades com as quais eu me choquei depois que me converti a Cristo e que fui ler a palavra de Deus. Um mês depois que eu estava convertido, eu comprei uma Bíblia e comecei a lê-la, porque a Bíblia era cara, irmãos, tinha que juntar dinheiro. Hoje a gente compra a Bíblia aí por 5, 6 reais numa promoção. Na época não, a gente tinha que juntar dinheiro para comprar uma Bíblia. Em 1982 eu estou falando. E então eu comecei a ler a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. E quando cheguei em Romanos, esse livro me encantou tanto, irmãos, que aliás foi o livro que primeiro eu ousei, quando tive uma oportunidade de fazer uma reflexão bíblica lá na União de Mocidade de São Silveira, me chamaram, deram uma oportunidade para fazer uma reflexão bíblica lá no momento de intercessão, e eu estava encantado com a epístola aos Romanos. Depois que a gente foi estudando um pouquinho mais, nunca mais falei no livro de Romanos, irmãos. O livro de Romanos é diferente, tropeça sem querer, queima a língua, gente, de tão complexo que é, né? Tão complexo é. Então, eu me preservava de ler, de falar alguma coisa da Epístola aos Romanos. Mas o que foi exatamente que me chamou a atenção quando me converti e que me assustou quando eu li esse texto? É que eu não sabia, não tinha a menor ideia que eu era inimigo de Deus. Nunca me vi assim. Se me perguntassem antes de eu me converter, eu diria: não, eu não sou um crente, mas olha, amo Deus, gosto da sua palavra e sei que temos um bom relacionamento. E eu descobri que era exatamente o inverso. Quando eu me converti, fui ler a Bíblia, me assustei quando eu li o verso 10, que diz assim: porque se nós, sendo inimigos
inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Eu disse: uau! Eu era inimigo. Você tem algum inimigo, gente? Tem algum inimigo? Pastor, Deus não gosta muito de mim, tá? Uma situação assim complexa aqui, e agora, tal. Você tem inimigo. Hoje eu vou apresentar. Deus é o inimigo daquele que está em pecado, que não está debaixo do guarda-chuva de Cristo Jesus. Somente a morte do seu Filho e o arrependimento dos pecados nele crendo é que a Bíblia nos diz que agora nós temos a paz com Deus. A Bíblia diz que o pecado me coloca numa condição de inimigo, em briga, em colisão com Deus. É isso que o pecado faz comigo, faz com você, faz com cada um de nós, fez com a humanidade. Separou. Por isso que a Bíblia diz assim, lá em Romanos 3:23, quem pode recitar? Os mais conhecidos versos, todos juntos, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Separados, destituídos, afastados. Não há comunhão entre Deus e o pecador. A Bíblia diz assim em Isaías 59: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas são os vossos pecados que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Há uma situação de inimizade do homem para com Deus. Há um conflito, gente. Conflito. Mas, pastor, Deus não amou o mundo de tal maneira? Deus não ama? Sim. Ele, como quem disse, não ama o pecado, mas ama o pecador. Mas não pode ter comunhão com o pecador nessa condição natural que ele está. Ou o pecador resolve o problema do pecado, ou nada feito, continua na condição de inimigo de Deus. Eu me assustei com isso, gente, porque eu achava que eu era quase parceiro de Deus. Mas o pecado, diz a Bíblia, me coloca numa condição de inimizade. E às vezes, irmãos, nós tratamos assim com o pecado mais ou menos como às vezes a gente trata como briga na rua. Você já apartou briga na rua, na escola? Já apartou? Né? Você vai lá, os camaradas começam a brigar, ou as meninas. Nossa, mulher briga também, irmão. Tem mulher que já brigou, a Vera mesmo. Deixa eu ver. Passou aí. A Raquel, você. Lili. O que mais? Só essas duas. Pronto. Tá bom. Excelente, né? Mas não foi por falta de oportunidade nem de vontade, né? Enfim. Mas às vezes a gente trata assim, exatamente como a gente trata na mesa. A gente, quando a pessoa, a gente vai lá, apaga, puxa para cá, puxa para lá, para com isso, aquela coisa toda, intervém aqui, faz as intervenções, mas não há, as pessoas não saem dali pacificadas, simplesmente elas param de se atracar. Os Estados Unidos aí estão ameaçando, irmãos, a Coreia do Norte. Ou a Coreia do Norte para com a sua fabricação de armas nucleares, ou os Estados Unidos vão atacar, porque eles estão dizendo. A China, preocupada com isso, está chamando, está tentando se colocar naquela situação, e a Rússia agora entrou também no coro, está querendo intermediar uma situação ali, chamando outras nações. Mas a questão é a seguinte, gente: eles não estão querendo que os Estados Unidos e a Coreia do Norte
se beijem não, e só querem que não se matem. Isso não resolve para o Evangelho. Não é parar de brigar, é fazer a paz. Porque senão não há paz. A única maneira de um homem parar de brigar com Deus, e Deus como homem, é fazer a paz. Senão não há acordo. E que maneira é essa? Como é que o homem avança nessa direção? Como é que o homem se torna amigo de Deus? A Bíblia nos diz aqui, irmãos, verso 8, a Bíblia dá o remédio de novo, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso que 1 Timóteo diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E não para apenas ali, não, ele faz do homem com Deus, Deus e o homem amigos. Ele cancela, ele paga o pecado do homem, apaga também, pagou o preço e apaga os pecados do homem. Que o homem seja amigo de Deus, e muito amigo. Condição perigosa é viver na condição de amizade com Deus. Você deve evitar qualquer inimizade. Você não pode ter um inimigo com Deus. Você não pode se colocar numa condição de inimizade. Quem vai defender? Quem vai resolver esse problema? Não há condição. De forma que a Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Semana passada, irmãos, nós falamos em números capítulos em relação a Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu vou falar em percentual que às vezes fica melhor. Olha só, nós falamos semana passada à noite que é assim, ó. 29% do Evangelho de Mateus centraliza-se na última semana da vida de Cristo. 37,5% do Evangelho de Marcos na última semana de Cristo, morte e ressurreição. 25% do Evangelho de Lucas, a sua última semana de morte e ressurreição. E o Evangelho de João, segura aí, 48% do Evangelho de João nos fala sobre a última semana de Jesus. Gente, onde você vê a Bíblia fala de muitas coisas, mas ela sempre diz assim, olha para isso aqui. Hoje de manhã nós tivemos aqui a ceia do Senhor. Vários irmãos estavam aqui. A ceia do Senhor. E irmãos, coisa interessante, Jesus disse assim, façam isso em memória de mim. Por que não podemos esquecer disso? Até no cerimonial, aliás, até nos dois cerimoniais que existem na Bíblia, o batismo e a ceia, eles nos levam ao sacrifício de Jesus, porque o batismo nos leva a pensar na morte para esse mundo e a ressurreição por causa de Cristo Jesus. Dali a morte também e a ressurreição. A ceia do Senhor, quando a gente pega e parte o pão, é o corpo de Cristo partido. Quando a gente pega o suco de uva, é o sangue de Cristo derramado por nós. A Bíblia está dizendo para a gente, aponta para a gente, não esqueça
senão a gente vai ser como vários homens da literatura, né? Homens da literatura, que citam a Bíblia, mas citam a Bíblia como uma peça apenas. Várias vezes, né? A Mirlando, aquele que foi relator, né, gente, do impeachment do Collor, ele conhecia a Bíblia, ele citou, fechando aquele relatório, e disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Anos mais tarde, aliás, anos antes, irmãos, finalzinho, lá em 86, quando, na verdade, o Sarney estava terminando o seu mandato em 89, a aparição dele, no último discurso dele, ele citou a Bíblia: bom partido, bom combate, e guarda, ele pulou na cadeira carreira, não falou nada, e aquela coisa bom, sabia tanto a Bíblia que ele pulou. Ele disse: combati bom combate e guardei a fé, né? Sabe usar bem as palavras, conhece a Bíblia, lê a Bíblia, mas parece, talvez não passe disso. Deus manda a gente olhar para a Bíblia, para a morte e a ressurreição de Cristo, porque ali está o nosso problema. O problema do mundo é o problema do pecado. A gente acha que a gente está vivendo aí um drama terrível. Todos os dramas que a gente vive, você citar a guerra, a corrupção, a violência, a mentira, a imoralidade, a incredulidade, tudo isso, se você puxar esse fio, nós vamos aparecer lá no jardim do Éden. Lá tudo começou quando ele virou as costas para Deus. A origem do problema do homem está quando ele virou as costas para Deus. O problema número 1 que nós temos é o pecado, irmãos. Ele aniquilou a nossa vida, ele acabou com a gente, ele acabou com a nossa sociedade, ele acabou com a família, ele acabou com a humanidade, acabou com a juventude, ele acaba com tudo. O pecado é como água, ele penetra em qualquer ambiente, destrói todas as pessoas. Por isso, meu amado ouvinte, a Bíblia diz e faz força para que a gente olhe para a cruz de Cristo, olhe para o seu sacrifício, olhe para o seu amor. Deus quer que a gente resolva o problema do pecado. Nós temos um grande problema. Alguns você acha que não. Nós estou com as coisas em dia, estou direitinho, estou caminhando, falando de ordem, trabalho, a saúde está bacana, legal. Nada, meu amado ouvinte. Todo ser humano tem um problema do pecado. Se não for resolvido da maneira certa, é um problema que compromete aqui e a eternidade também. Por isso, meu amado ouvinte, a Bíblia nos diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, quem está escrevendo isso? Paulo sabe do que estava falando, irmãos. Paulo experimentou isso. Paulo, ele pensava que fosse amigo de Deus, ele era religioso ao extremo, matava por causa de Deus, surrava por causa de Deus, perseguia por causa de tudo em nome de Deus, até que um dia ele encontrou-se com Jesus, e a palavra de Deus nos diz, irmãos, que ele percebeu que ele não era amigo de Deus. E aí ele escreve essas palavras aqui: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que Deus está querendo fazer com todo ser humano é ser amigo do homem. E aí o versículo 1 nos diz: sendo, pois, justificados
pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo não está apenas querendo apartar a briga, Ele está querendo fazer-nos amigos de Deus, porque Deus quer ser nosso amigo. O pecado insulta Deus. Deus não nos fez para viver no pecado. Deus não nos fez para viver separado dele. Isso nos coloca numa situação perigosíssima. Deus não quer que pare a briga apenas, Deus quer fazer-se amigo do homem, e o homem de Deus. Amém. Você já deve ter ouvido a história daquele moço que ele arrumou uma confusão terrível, brigou, não teve mais condições de viver, brigou com seu pai e teve que ir embora, arrumou suas malas e foi embora. Não disse a ninguém para onde ir, ninguém ficou sabendo. Anos passaram. Um dia ele recebeu uma ligação de um amigo que ele não via daqui a muito tempo. Conseguiu as duras penas um contato com ele e disse para ele assim: fulano, tem uma notícia ruim para você, mas eu precisava lhe dar. Sua mãe está muito doente. Está internada no hospital. Ela disse que vai morrer, mas disse que o último desejo dela é viver. O moço do seu trabalho foi impactado pela notícia, conversou com o seu patrão e depois de muitos anos voltou, fez uma viagem, voltou ao seu local, foi direto ao hospital. Chegou um dia de visita, a enfermaria estava cheia, lotada de gente, cercada, uma pessoa tão querida que era a mãe dele, uma joia preciosa, daquelas que todo mundo gosta, né? Pessoa de paz, uma pessoa amena, pessoa caridosa, carinhosa, enfim. Aquele moço chegou, sim, meio assustado, como é que seria? E ele chegou olhando por cima dos ombros das pessoas, e de repente o seu olhar se cruzou com o olhar da sua mãe, que estava lá na cadeira. Ela se compôs ali na cama, se remexeu, fez um sinal e imediatamente veio, colocou-se ao lado de sua mãe. Ela não falava mais, estava felicíssima, as lágrimas já corriam, e aquele jovem, depois de beijá-la, de acariciá-la, quando levantou os olhos, olhou do outro lado da cabeça, o seu pai, e aí, aquela mãe, num sinal, pegou a mão do seu filho, o sinal pegou a mão do seu esposo, colocou em cima dela e morreu. Alguém que sabia a história toda e que viu toda a cena, tapou o olho e disse assim: engraçado, morrendo, reconciliou o pai com o filho. Parece a história da cruz. Alguém precisou morrer. Ele morreu. Jesus morreu. Os meus pecados o levaram à cruz do Calvário. Eu não tinha condições de pagar a minha dívida com Deus. Eu era um devedor. Mas Ele morreu
Senhor com Pai. É isso que acontece quando o pecador se arrepende, o pecador deposita sua fé naquele sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Não a fé na sua experiência, uma fé na sua bondade, uma fé na sua religião, uma fé onde quer que seja, nada disso, ou em alguém. Mas quando o ser humano, pecador, arrependido, deposita a sua confiança naquele sacrifício na cruz do Calvário, a Bíblia diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E aí termina a palavra. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. A reconciliação. Em mim dizer: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador sou. Meu rei e salvador nos manda em seu amor as boas novas do perdão. Eis a mensagem que lhe deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, reconciliai-vos já com Deus. Beleza. Talvez, meu irmão, você já tenha acertado tantas coisas na sua vida, mas você ainda não reconciliou, você não resolveu o problema do pecado. Esse é o problema. O problema. Talvez alguém pense que o seu problema maior seja a enfermidade, o desemprego, a crise familiar, qualquer outro problema, a dívida financeira, tudo isso é um problema. Mas, meu amado ouvinte, Deus pediu para você terminar. O grande problema do homem é o seu pecado. Se ele não resolve esse problema, não é amigo de Deus. Vamos colocar as coisas para Deus. Quero lhe convidar nessa noite. Onde você está? Se você ainda, pastor, eu preciso de Jesus. Eu preciso do Senhor. Eu quero me reconciliar. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu já mudei tanta coisa na minha vida, já resolvi tantos problemas na minha vida, mas eu gostaria de, nessa noite, resolver o problema do pecado. Eu ainda não resolvi. Mas eu percebi na palavra de Deus hoje que eu preciso resolver esse problema. Pastor, eu não sabia que eu era inimigo de Deus. Quando não se tem resolver esse problema, pois é, eu também não sabia não. Só fui saber depois que me converti. Só fui saber depois que entreguei a vida a Cristo. Mas graças a Deus, resolvi.
É melhor resolver sem saber do que saber e não resolver. E talvez nesta noite você gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Eu quero orar com você na hora frente. Você precisa de Jesus nesta noite. Quer que este hoje já ore com você e por você? Queremos orar com você, para que Deus fortaleça o seu coração, para que você caminhe com Cristo Jesus. Queremos orar com você. Há uma pessoa nesta noite. Quantas há nesta noite, pastor? Eu sei que sou um pecador. Deus está tocando no meu coração. Eu quero aceitá-lo como meu Salvador nessa noite. Jesus, entra no meu coração. Perdoa os meus pecados. Me lava completamente de minhas iniquidades. E me dá a paz com Deus. Quantas pessoas nessa noite querem entregar sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, meu amigo. Você que está aqui e ainda não resolveu esse problema. Assim como também quero orar por você, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Pastor, e o pecado na vida do crente é um problema? É também um problema. É também um problema. A Bíblia diz que Deus disse lá em 1 João 2, essas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado, a Jesus Cristo justo. Jesus é um remédio também, quando tropeçamos, e talvez você tenha tropeçado, e talvez você queira falar com Deus sobre algo, ou talvez a tentação esteja fortíssima, e você tem que pedir socorro a Deus. Senhor, me ajude a continuar vencendo o pecado. Eu não quero arranhar minha amizade contigo. Eu quero orar com você também, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. E se você gostaria que nós orássemos com você que quer aceitar Jesus como seu Salvador, ou você que já sendo crente, quer consagrar algo a Deus nessa noite, ou quer fazer alguma petição específica a Deus nessa noite, eu peço que você silenciosamente se coloque em pé, onde você está. Eu quero orar com você e por você. Senhor, senhora, adolescente, ancião, onde você está? Pastor, eu quero resolver hoje o problema do pecado. É hoje eu quero resolver. Eu não resolvi esse problema, mas a Bíblia diz que eu preciso resolver. Eu quero receber a Cristo como meu Salvador, me arrependo dos meus pecados e entrego a Cristo a minha vida. Pastor, já sou crente, mas ore comigo. Ore por mim. Ore por você, moço, senhor, senhora, corajosamente nessa noite. Ama o Senhor. Quer ser amigo de Deus. Pastor, eu sabia que eu estava nessa condição, mas nela não quero ficar. Eu preciso de Jesus. Onde está você? Qual será a primeira pessoa nessa noite? Amém. Eis a mensagem que me deu.
tomara, Senhor Deus, tomara mesmo que todos aqui já sejam amigos de Deus por Cristo Jesus. Mas se esse não for o caso, nós continuamos a te pedir, Senhor, que abençoe todas as pessoas, para que tomem uma decisão ao lado de Cristo, arrependendo-se dos pecados e entregando-se ao teu Filho Jesus. Obrigado pela morte e ressurreição de Cristo. Obrigado, querido Senhor, porque nos dás a graça de conhecer o teu Filho Jesus. Obrigado por todos que já se tornaram filhos teus mediante a fé em Cristo Jesus. Nós agradecemos, Senhor, e nós te louvamos no nome bendito e eterno de Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos, uma coisa que eu não fiz hoje, eu não conhecia os nossos amigos que entre nós estão, que quase uma falha, né? Uma lamentável. Bom, antes de nós irmos para os nossos lares, eu vou pedir que todos aqueles que não são membros desta igreja, não são novos convertidos, por favor, eu vou te mandar as mãos bem alto aí que você estiver, bem alto. Olha aí ao lado, irmão, olha aí ao lado. Tem gente conhecida, tem gente que não é conhecida. Estenda a mão para essa pessoa que está levantada e cumprimente, dê um abraço em nome da igreja. Por favor, não deixa não, hein? Olha para trás, o pescoço não quebra não, gente. Olha para trás. Cumprimenta isso. Muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Assim, irmãos, estamos bem informados de tudo dessa semana. Vamos curvar nossa cabeça e vamos falar com Deus nessa hora. Que o Senhor Deus nos ajude a atravessar essa semana, a viver essa semana pertinho dEle. Ele está perto da gente. A gente às vezes cisma de andar distante dEle, mas não faz isso não. Vai pertinho dEle. É melhor para todos nós. Que o Senhor nos abençoe.